ainda tem muito mito, ainda tem muita coisa sobre as frutas que a gente precisa ir dirimindo. Essa indústria alimentícia, ela é muito monstra, assim, sabe? Em alguns quesitos, quando eu digo monstruosidade, é porque nós estamos falando de monstruosidade mesmo, né? Sim. Como, por exemplo, nós tivemos um artigo científico publicado em 2023 com um tema bastante sugestivo de que a frutose, açúcar contido nas plantas, principalmente nas frutas, ele é indutor de doenças neurodegenerativas, ele é indutor de perda de massa muscular, de perda de aumento de ácido úrico, que leva a um bloqueio de uma série de hormônios do nosso corpo. Só que qual que é o grande problema desse tipo de informação? Quando a gente larga uma informação dessa sem explicar o porquê, as pessoas começam a entrar em colapso. Sim. Porque não tem associar a frutose à fruta é um pulo. Uhum. E a indústria, de uma forma geral, vai usar desse tipo de argumento para dizer, tá vendo? Ó, come o pão aqui e não come a fruta ali. O que eles esquecem de mostrar para as pessoas? Que Deus, quando fez as coisas, todas elas, ele criou o nutriente e o antinutriente no mesmo lugar. Então, quando eu pego uma fruta como essa aqui, por exemplo, ela tem frutose, é verdade. A frutose é um veneno para o corpo em altíssimas quantidades? Sim, mas os próprios minerais que nós temos, as vitaminas que tem dentro de uma planta, elas serão o antídoto para os antinutrientes que contém na própria planta. Entendi. Qual que é o grande problema? O cara pega uma frutose, separa ela completamente da fruta, tira dela todos os antídotos, analisa só a frutose e aí conclui, a frutose faz mal. Eu sempre falo para os meus pacientes, para meus alunos, para meus seguidores, se eu escutar alguém falando que a frutose mata porque ela está na fruta, eu dou uma cadeirada na cabeça. Eu já ouvi falar que faz mal para quem é diabético. Absolutamente. Essa limitação do uso de frutas para diabéticos, a gente tem essa ideia muito instituída há muito tempo, e hoje todos os artigos científicos são categóricos em afirmar a mesma coisa. Se for consumido na fruta do jeito que ela vem da natureza, não há problema nenhum. Não existe problema. Não, a gente tem problemas assim. Como a ideia aqui é a orientação, ótimo, não é só a defesa, mas a orientação no sentido de ajudar as pessoas a fazer a coisa do jeito certo, o que a gente precisa entender? Quando eu pego uma fruta como essa daqui, e eu como essa fruta, o meu próprio mecanismo de defesa vai dizer na segunda fruta que eu como, pare. Você vai ver que a segunda maçã não é gostosa que nem a primeira. O segundo cacho de uva não é gostoso que nem o primeiro. Se você for para um terceiro, o teu próprio mecanismo vai dizer para você, bicho, cara, tá demais, velho. Extrapolou já. É ruim, te dá ânsia, não vai. Agora, se eu pegar 5 frutas dessa daqui, cortar no meio, botar no espremedor e colocar numa jarra, eu tomo o suco dessas 5 frutas sem perceber que fiz isso. Esse tipo de situação pode levar as pessoas a ter um pico glicêmico que pode ser um problema a longo prazo. Mas falar que a fruta faz mal, eu enfigo ela abaixo do carro. Mas, doutor, e o mito de que, por exemplo, o uso da laranja, que quando você espreme, ela quebra as fibras dela e perde algumas propriedades ali. É verdade isso? Quebra. As fibras, elas têm propriedades desde que essas fibras estejam quanto mais intactas possíveis, né? Sim. Quanto mais você quebra essa fibra, mais complexo é dela fazer a ação funcional dela. Então, bater uma fruta no liquidificador, para mim, é uma agressão. Ah, nunca faço. Não estou dizendo isso. Por exemplo, agora a gente está hoje, especialmente no dia absurdamente quente. Quentíssimo, Curitiba. Ao invés de eu tomar uma porcaria de um sorvete que só tem coisa ruim, eu bato uma fruta, deixo gelar, faço um picolé, entrego para a criança, comeu, pronto, simples assim. Mas disso para dizer que se tornou tóxico, que se tornou um problema, tem um caminho muito grande. O que realmente faz mal hoje? O açúcar. Esse açúcar de mesa, esse açúcar branco. Açúcar refinado. Essa desgraça, porque ele tem 2 moléculas. Ele tem a molécula do açúcar tradicional, da glicose tradicional, e o cara acrescenta uma molécula que é a frutose. Quando você cria ali um disacarídeo, né, juntando 2 moléculas e forma uma sacarose, isso se tornou um problema. Agora eu te pergunto, onde é que você encontra a sacarose aqui na natureza? Não existe, né? Não tem, né? Lugar nenhum. Ou você tem a glicose, ou você tem a galactose, ou você tem a frutose, e assim sucessivamente. Você não tem nada disso junto. Você não encontra na natureza uma fruta que é doce e salgada ao mesmo tempo. É uma desgraça a vida das pessoas. Você não encontra na natureza uma fruta que tenha carboidrato e gordura ao mesmo tempo. Você vai pegar o abacate, essencialmente gordura. Você vai pegar o coco, essencialmente gordura.
Você vai pegar um amendoim, essencialmente gordura. Carboidrato, nós temos carboidrato na maior parte das plantas, a banana tem carboidrato, mas não tem gordura. Aham. Aí o que a gente faz? Vai lá e frita a batata frita. Aí o cara se destrói todo, se arrebenta todo e fala, puxa, a azeitona me fez mal. Não, cara, é a pizza que você tá comendo há 20 anos que te matou, né? Que judia, né? E qual que é a porção hoje ideal para uma pessoa de frutas? Depende muito de Pode vários usar ela como quesitos. sobremesa todos os dias. Depende muito de vários quesitos. Tá. Vamos imaginar assim, quando eu analiso a vida de um paciente, eu sempre vou colocar em jogo a idade, a condição nutricional dessa pessoa, quais são as patologias que ela tem e a necessidade que ela tem. Então, na média, de 3 a 5 porções de frutas e verduras por dia é o ideal. Tá? Essa é a média. Aham. No entanto, Porção o quê? De 100 gramas, 200 em torno gramas? disso. Tá. Se a gente for pegar uma fruta na sua média, né, uma fruta dessas que a gente consegue fechar aqui na mão, Aham. é mais ou menos o que ela vai ter. Em Aham. torno de 100 gramas. Né? Mais ou menos isso. Então, se a gente for pegar desse ponto de vista, em torno de 3 a 5. Dependendo da patologia. Vamos supor que essa pessoa tenha 70 anos e com certeza aos 70 anos ela já não tem mais a produção de ácido clorídrico que ela teria aos 20. Ou seja, a digestão dessa pessoa é muito mais complicada. Mais Então, lenta? mais lenta, mais complexa, mais difícil. Então, se eu coloco um kiwi na vida dessa pessoa, o kiwi tem uma enzima que imita as enzimas que o nosso corpo produz. Então, ao usar o kiwi, a gente tem isso no kiwi, no figo, no abacaxi, nós temos isso em algumas plantas que são, assim, sensacionais, no mamão também tem isso, né? Que essas enzimas ajudam a gente a fazer degradação de carne, a fazer degradação de gorduras. Então, nessa pessoa eu colocaria uma fração a mais. Ou mudaria o tipo de fruta para essa pessoa. Então você avalia por idade, condição física, Necessidade. necessidade, Um abacaxi, peso. um abacaxi antes do almoço. O abacaxi, ele é muito utilizado, assim como o mamão, para tempero de carne, porque ele tem uma enzima lá, que é chamada protease. A protease vem da palavra proteína, né? Ele ajuda a quebrar as moléculas de proteína. Então, quando eu coloco uma fatia de mamão, uma fatia de abacaxi, antes do almoço, não depois, antes do almoço, para melhorar essa condição de enzima digestiva, essa alimentação dele se torna mais interessante. E é óbvio, né? Que eu te falei agora, você não encontra na natureza uma coisa que é doce e salgada ao mesmo tempo. Sim, aham. Então, se eu quero fazer uma sobremesa, o ideal é que você faça uma fruta. Uma fruta. Uma fruta. Uma fruta. Porque se você começar a usar demais as famosas saladas de fruta nesse contexto, a gente pode levar a pessoa a uma condição de fermentação maior, né? Pode gerar alguns problemas. Então, uma fruta. Escolhe uma fruta.